Olá, bem-vindos a mais uma edição do Bastidores do Turismo. Hoje meu convidado é o Tony Rivera. Tudo bem, Tony? Tudo bom. Ele é sócio do escritório de advocacia Vinhas e Redensky e é especialista em, vejam vocês, recuperação judicial. É um tema que quando a gente fala no Brasil, dá até um calafrio. Como que a recuperação judicial é vista? Que números que você tem de sucesso de recuperação judicial no Brasil em todos os setores? Tá. Hoje em dia, de cada 4 empresas que vão à recuperação judicial, somente uma consegue fechar a recuperação judicial com sucesso. É um número baixo, a meu ver, ainda, né? Bem baixo, 25% só. 25%. É 25%. Mais ou Vamos menos comparar, isso. por exemplo, com os Estados Unidos, lá seria bem maior esse número. Acho que é maior. Eu não sei, assim, com precisão. Lá chama mas Chapter 11. Né? O Chapter 11 que inspirou, inclusive, o processo de recuperação judicial no Brasil. Processo de recuperação judicial que difere da concordata, da antiga concordata, porque a recuperação judicial, de fato, mais do que um processo judicial, é um foro de negociação entre credores e devedor, que é a empresa de recuperação judicial, no intuito de conseguir que ela saia do outro lado, mantendo os empregos, pagando impostos, mantendo sua atividade econômica. Esse é o grande objetivo da recuperação judicial e eu acho que foi um grande avanço na legislação no Brasil. Você considera que o modelo é ágil, por exemplo, para dar tempo da empresa se recuperar, mas ter agilidade também para que os concorrentes não tomem aquele lugar e a empresa acaba se desmoronando? Infelizmente, esse é o grande desafio para os operadores do direito, né? O tempo da resolução de conflito, quer administrativamente, quer no judiciário, ele não anda no mesmo ritmo que a economia, que o dia a dia, que a vida real, né? Então, o processo de recuperação judicial hoje tem várias especializadas, ele é mais célere do que outros tipos de processos, mas ainda assim, mesmo tendo certa celeridade, não conseguem em alguns momentos acompanhar o que acontece vamos dizer assim, na economia, no dia a dia, na vida real, né? Os exemplos que eu lembro de Chapter 11 nos Estados Unidos, as grandes americanas entraram sob a proteção do Chapter 11 para fazer renegociação, especialmente depois dos atentados lá de 2001. E, na média, levaram 1 ano. No Brasil, a primeira foi a Varig, que entrou uma das primeiras, sim. Acho que a primeira que adotou esse modelo e não deu certo. A gente teve a Nascimento, que é uma operadora, também não conseguiu. A gente teve a Passaredo, que conseguiu, que é um exemplo que deu certo, que está operando. Entre outros, até a Isotom está no processo de recuperação judicial e o grande caso aí que está nas manchetes do jornal até hoje é da Avianca Brasil. Como é que você avaliou esses 7 meses de processo da Avianca Brasil? O processo em si, ele correu bastante rápido, né? Comparado com outros processos de recuperação judicial que estão hoje acontecendo no Brasil, 7 meses é um prazo até relativamente curto. Mas mesmo sendo um prazo curto, né, infelizmente as coisas acabaram acontecendo mais rapidamente, né, as aeronaves acabaram tendo que ser devolvidas, no caso de aeronaves em leasing, a Avianca acabou parando de voar porque a ANAC entendeu que haviam questões de segurança envolvidas, enfim, tudo. Até abril ela chegou a voar para 4 cidades, em maio já parou de voar completamente. Você vê chances aí desse caso sair bem para todas as partes? Então, eu acho muito difícil a Avianca conseguir retomar a operação, né? Nada é impossível, mas no cenário atual eu vejo com uma certa dificuldade. Já teve até um leilão, né? Já teve o leilão dos slots, que também é outro assunto polêmico, né? Vai ser questionado? Já está sendo questionado, né? Então... Qual a sua avaliação? O leilão valeu ou não valeu? A minha avaliação pessoal, né, respeitando outras opiniões, é que o slot não é patrimônio, né, não é ativo da companhia. Ele é uma autorização de pouso e decolagem concedida pelo poder público. Então, eu particularmente entendo que não poderia ser leiloado. Ao mesmo tempo, entendo que quem defende isso tem como principal objetivo algo nobre, que é manter a empresa em atividade econômica, né? O que é bom para todos, né? Para os empregados, para o país, enfim. Mas eu acho que a autorização para pouso e decolagem ser considerado um ativo passivo de venda em leilão não me parece ser o mais correto. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, uma empresa aérea ela pode vender o seu slot mesmo estando bem financeiramente. Não quero mais operar nesse aeroporto ou nesse horário, eu posso vender para minha concorrente. No Brasil... No Brasil você pode transferir para empresas dentro do mesmo grupo econômico. Tá, mas essa comercialização você acha que... Não, a comercialização é para um terceiro. Certo. Então,
Segundo a sua avaliação, a gente tem duas alternativas. Vamos dizer que o leilão não tenha valido e seja cancelado. Esses 147 milhões, então, não entram na empresa e ninguém recebe nada. Aí o que deve ocorrer? A Avianca, em tese, teria a oportunidade de tentar apresentar um novo plano de recuperação judicial com alguma outra alternativa para saldar o débito com seus credores, né? Ou se ela não conseguir apresentar nenhum plano ou ter nenhum plano apresentado, aprovado, em tese, ela entraria em processo de falência. Né? E aí, funcionários, credores, um dia, será que eles recebem alguma coisa? Porque a gente já teve caso, a gente já citou a Varig, mas VASP, Transbrasil, e tem funcionário da VASP e da Varig que até hoje não recebeu um centavo. Se ela entrar num processo falimentar, né, existe uma cascata de recebimento, né, quem recebe primeiro e assim vai. Eu não conheço o ativo da Avianca com profundidade, né? O que ela tem de patrimônio que vai ser vendido para pagar esses credores. Mas existe uma cascata, uma ordem, né? Primeiro vem créditos extraconcursais, que a gente chama, né? Que, ou seja, não estão sujeitos à falência, que são garantias fiduciárias, né? Porque ali, na garantia fiduciária a propriedade é do credor já na largada. Esses receberiam primeiro, até com os ativos que de repente foram dados em garantia fiduciária, se é que tem isso. Num segundo momento, recebem, ou no segundo lugar, os credores trabalhistas até 150 salários mínimos por trabalhador. Pagos os credores trabalhistas, vem aí os credores com garantia real, que no caso de bens móveis seria um penhor, no caso de bem imóvel uma hipoteca, esses têm preferência até o valor do bem. Depois vem os credores tributários fiscais, né, os impostos que não foram pagos pela Avianca. Depois é que vem os demais credores, né, os credores quirografários. Então, e aí lembrando que você tem que pagar todos que estão num determinado grau da escada, vamos chamar de escada, e aí você vai pagando em cascata. Certo. Você não pode dividir esse dinheiro. Então, tem que eliminar um degrau primeiro para depois ir para o próximo. Exato. Então, assim, quem fica para o final, que são os credores quirografários, basicamente prestadores de serviços, fornecedores, etc., que não tem nenhum tipo de garantia especial privilegiada, esses vão ter muita dificuldade para receber se o ativo da Avianca não for suficiente para fazer frente ao endividamento, que pelo que a gente acompanhou é algo em torno de 2,8 bilhões de reais. Né? Bom, se a Varig, que era o gigante nacional, não teve esse patrimônio suficiente, imagine a Avianca Brasil. Mas vamos partir então para a segunda, vamos dizer que o leilão vai ser validado, esses 147 milhões de dólares entraram no caixa, a prioridade passa a ser outra, né? Aí passa a ser outra. Primeiro se pagam os credores de deep financing, né, que são aqueles que financiaram a empresa no processo de recuperação judicial. Basicamente, que eu me recordo, a Azul, a Latam, a Gol, que injetaram recursos na companhia para que ela pudesse operar em recuperação judicial. Esses têm um tratamento privilegiado pela lei, sim, são os primeiros a receber. Depois vem os demais credores, que aí sim recebem de forma, pela lei, né, conforme sua classe, ao mesmo tempo. No caso do plano da Avianca, pelo que eu me recordo, os credores trabalhistas têm preferência, eles receberão primeiro. Então, para os trabalhadores, seria bom que o leilão valesse a pena. Sim. Que não quer dizer que todos irão receber tudo que lhes é devido, mas seria bom. Seria bom. Mas aqui na falência também eles têm preferência no tratamento, eles recebem primeiro também, né? Mas sim, eu acho que receber na recuperação judicial é melhor. Porque você tem preferência, e dois, porque você mantém um emprego em tese, né? A empresa continua tendo atividade. Agora, o setor de aviação no Brasil, a gente já acompanhou desde Transbrasil, Varig, VASP, outras empresas aéreas, ele está mais suscetível, ele é mais frágil, você poderia analisar assim, e está mais suscetível a uma recuperação judicial? O setor aéreo? O setor aéreo, né? Eu acho assim, a recuperação judicial no Brasil hoje atingiu todos os setores da economia. Não é privilégio da aviação. Não é privilégio da aviação, longe disso. Ao mesmo tempo, a aviação ela sofre muito com vários fatores, além do fator crise que o país inteiro enfrenta, né? Sofre com a variação cambial, sofre com o preço do querosene, do combustível. Ele tem outras variáveis além da crise em si, né?
Mas eu não acho que seja privilégio do setor aéreo ter que recorrer à recuperação judicial. Tá, mas o fato dele estar tão dependente desses fatores todos externos dá uma vulnerabilidade muito grande. Se a gestão não estiver afinada. Sim, sem dúvida. Tem um risco grande aí. O que você prevê aí para o próximo semestre? Você prevê aumento de tarifas? A gente já teve um aumento de tarifas por causa da saída da Avianca. Teve até um ministro que essa semana falou que não, a Gol e a Latam vão aumentar voos, então vai acabar diminuindo o preço, que não é a realidade do mercado. Como é que você analisa o futuro da aviação, passado esse susto da Avianca, mas ainda com as consequências dele? Sim. Não, eu vejo assim, o setor de aviação, como qualquer setor, tem a regra da oferta e demanda, né? Quer dizer, eu acho que quanto maior a concorrência, melhor a situação para o cliente. O fato de você ter uma concentração de mercado com a saída de um player importante como a Avianca, concentra mercado, e concentrando o mercado, eu acho que o preço tende, né, pelo menos essa é uma regra de economia, a aumentar e não a diminuir. Mas tem dois fatores aí que podem mudar esse panorama. O governo está estimulando que até empresas estrangeiras venham operar no Brasil. E essa questão da Avianca acabou explicitando uma briga entre a Azul e a Gol e a Latam, que acaba favorecendo o próprio consumidor, que são concorrentes de verdade mesmo. A Azul até saiu da BA. Isso pode favorecer um pouco o panorama e não ter tanto aumento? Sim, eu acho que a entrada de novos players no mercado ajuda muito na questão de tarifas, né, dos preços caírem, né, porque tem uma concorrência maior. A própria disputa entre a Azul, a Latam e a Gol, acho que favorece o consumidor, né? Tende a apresentar condições tarifárias melhores. Então, eu acho que a concorrência ela é sempre salutar, né? Principalmente para o consumidor. Tá bom. Então, esse foi o Bastidores do Turismo da semana. Queria agradecer ao Tony e dar essa visão mais técnica para a gente que está aqui acompanhando o turismo, saber o que pode acontecer. Tá otimista? Isso vai se resolver? Sim, sem dúvida. Tem que se resolver. Então tá bom. Tá. Obrigado. Voltamos na próxima semana aí com mais um Bastidores do Turismo.